Retenhamos, pois, firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Vou repetir. Retenhamos, pois, firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Hebreus 11, você vai passar um capítulo, versículo 8, diz assim: pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, porém partiu sem saber para onde ia. Pela fé ele peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Pela fé também a própria Sara recebeu o poder de ser mãe, não obstante do avançado da sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso, aliás de um já amortecido corpo, saiu uma posteridade numerosa como as estrelas do céu, e inumerável como as areias da praia do mar. Senhor Deus e querido Pai, a Ti todo louvor, toda honra e toda glória. Obrigado, Deus, pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos na Tua presença. Obrigado, Senhor, por estarmos aqui diante do Senhor. E eu quero orar juntamente com os meus irmãos e clamar para que nessa noite mais uma vez o Senhor continue a falar conosco, que a Tua palavra possa arder em nosso coração e, Deus, reacender a chama da fé, da convicção, da esperança que precisamos a cada dia manter acesa, alinhada, apontada para Ti, que é o autor e consumador da nossa fé. Sê conosco, Espírito Santo de Deus, fale, porque se o Senhor falar, nós iremos ouvir. Meu Deus, em nome de Jesus, tenha liberdade de falar em cada mente, em cada coração. Espírito Santo, o Senhor tem a liberdade de tocar, de quebrar todas as barreiras e impedimentos nesse lugar, em nome de Jesus. E que as resistências humanas e espirituais da maldade, e ainda as carnais, sejam anuladas pelo poder que há no nome de Jesus Cristo. E que este lugar tenha em nome de Jesus, por soberano, o poder do Senhor e a palavra do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Amém. Tome seu assento, em nome de Jesus. Eu quero ministrar nessa noite uma palavra por tema, uma esperança que não se desespera. Amém? Na última segunda-feira, aqui no culto das primícias, Deus me deu uma palavra sobre esperança. E eu preguei logo aqui na segunda-feira que passou, bem cedinho, uma palavra a respeito desse tema, esperança. Mas Deus colocou outra palavra no meu coração sobre esperança. Eu quero falar sobre isso. Se Deus tem colocado para falar a respeito do mesmo tema, é porque o Senhor quer que a gente não perca aquilo que é fundamento para a nossa fé. A fé é aquilo que nós cremos para vermos no agora. A esperança é a fé daquilo que nós iremos ver no amanhã. Nós não podemos perder a fé no que Deus irá fazer conosco hoje, e nem a esperança, que é a fé que Deus irá fazer as coisas também no amanhã. Se hoje ainda não se realizaram, tenha uma esperança viva, estabelecida numa fé de que Deus, aquele que prometeu, é fiel para cumprir. Amém? Irmãos, a esperança, ela é o oxigênio que nos mantém vivos. Essa esperança é que alimenta a nossa alma diante do Senhor. Quem não tem esperança, ele vegeta, ele não consegue viver. Uma pessoa sem esperança, ela não vive, ela sobrevive. Nós precisamos ter esperança, porque tem muitas pessoas que passam anos e anos dentro da masmorra do desespero. E desespero é viver sem esperança, é a etimologia da palavra, é o que significa. Quem anda desesperado vive sem esperança.
E como o mundo está cheio de pessoas assim, pessoas que estão acorrentadas e subjugadas pela amargura do ontem, pelo peso de tantas coisas no hoje e pela ansiedade do amanhã. As pessoas não conseguem acreditar, crer e esperar que Deus é o dono de todas as circunstâncias e é Ele que age no hoje. Mas se hoje Ele não agir, Ele pode agir no amanhã. E se Ele não agir no amanhã, Ele continua sendo Deus. E é certo que uma hora aquilo que Ele prometeu vai chegar, mas precisamos reter firme a confissão da nossa esperança. Nós não podemos abandonar essa fé. Tem muitas pessoas que só conhecem uma caricatura da vida porque vivem desesperadas. Pessoas que não conseguem sonhar. Pessoas que deixaram de acreditar em Deus. Pessoas que colocaram Deus sobre a circunstância do viver humano. Deus está prometendo que vai te abençoar na vida material, mas você sempre olha aquilo que é artifício seu. Peraí, eu me capacitei, eu sou bom, eu posso, eu vou fazer. Você vai esperar em você mesmo. Se eu não conseguir, eu vou no banco e pego emprestado. Isso não é esperança. Esperança é você saber que você tem uma limitação, mas serve um Deus ilimitado e que Ele continua a fazer no meio do seu povo. Parece que não é, mas vai ser. Parece que não pode, mas vai poder. Parece que nada acontece, mas Ele é o Deus que do nada fez todas as coisas se tornarem possíveis. A vida verdadeira, ela é timbrada pela esperança. Uma esperança tão robusta que ela espera contra a própria esperança do homem aqui na face da terra, né? E aí tem até o ditado que diz que esperança é a última que morre. A esperança do crente, ela não pode morrer, porque ela morrerá se ela está estabelecida no coração do homem. Lá quando Salomão escreve nos provérbios, ele diz assim que a promessa retardada, ou a esperança retardada, traz dores ao coração. Ele está falando aquilo ali, é quando alguém espera em si mesmo. Quando alguém coloca algo no seu coração, esperando que ele próprio é fonte de resposta para a sua vida. Deixa eu te dizer uma coisa. Lá quando o homem errou, Deus disse: eu vou enviar o socorro, vai ser uma semente. O tempo passou, há 2.500 anos aproximadamente, até o cumprimento da promessa. Mas a promessa se cumpriu, e ela caminhou entre nós. E a partir daquela promessa viva, existente, que hoje permanece viva no céu, e através do seu Espírito Santo dentro dos nossos corações, nós podemos dizer, como disse Jó, no meio do desespero, perdeu os bens, perdeu a casa, perdeu tudo, a família num só dia, enterrou os filhos, os genros, as noras, os netos, perdeu tudo. Ele levanta e tem a capacidade de dizer: isso é só crente doido. Ele levanta a mão e diz: eu ainda vou ver o meu Redentor se levantar na terra dos viventes, porque eu sei que o meu Redentor vive. Seu Redentor está vivo, igreja. Seu Redentor está vivo, igreja. Assim foi com Abraão, pai da fé. Deus prometeu que ia dar para ele um filho, e a descendência dele, da descendência dele, seriam abençoadas as famílias da terra. O problema da promessa, até ali nem nada, porque se olharmos para Deus, ele é capaz de prometer tudo o que Ele promete, cumprir tudo o que Ele promete. A problemática é se a gente olhar para Abraão no contexto da história. Ele já estava com o corpo amortecido, é o que o texto lido diz nessa noite. Já estava avançado em idade. A mulher dele era estéril, não mais produzia, era impossível produzir frutos. Ela já estava velha, ele já estava velho, os dias já tinham se passado, os anos já estavam avançados, mas a promessa de Deus não caduca, não envelhece. Quando Deus diz que vai fazer e tem um propósito de fazer, esse Deus faz.
contra todas as possibilidades humanas, contra todos os prognósticos da terra, contra todo o senso de razão humana, Abraão não duvidou por incredulidade. A Bíblia diz que pela fé ele se fortaleceu, deu glória a Deus e esperou até mesmo contra a esperança, até que um dia o milagre apareceu na sua porta, a promessa se cumpriu, o Isaac nasceu e com ele a esperança de uma descendência muito numerosa e bendita em toda a terra. Quando eu olho para esse texto, eu vou ver que essa esperança que não se desespera, ela traz 3 características. E rápido com você nesta noite eu quero te falar. A primeira dessas características é que essa esperança que não se desespera, ela não está fundamentada em sentimentos humanos, mas na promessa divina. Diga, não está fundamentada nos meus sentimentos, mas naquilo que Deus prometeu. Amém? Abraão não dependia dos seus sentimentos, ele confiava na promessa. Ele não dependia dele mesmo, foi Deus que fez a promessa, foi Deus que deu a palavra. E essa promessa, Deus falando, Deus não revoga. E Deus prometeu. Abraão já estava velho, seu corpo já estava amortecido. Porém esse Abraão, esse velho patriarca, ele não confiava nos sentimentos do seu interior, mas ele confiava no ser superior que deu uma palavra. Abraão, vai, porque eu sei a tua realidade, eu sei a circunstância que você está passando, eu sei os seus limites, mas sou eu que estou falando para ir, vai, porque eu vou cumprir a minha palavra. Promessa. Nós não vivemos pelo que sentimos. Tem muita gente que vive desesperada, porque vive sentindo aí desespero, vive sentindo angústia, vive sentindo amargura e frustração pelaquilo que não aconteceu. Pare de viver pelos sentimentos, comece a viver pela fé. O justo viverá pela... É pela fé que a gente vive. Não tem outro caminho. É pela fé que a gente avança. É pela fé que a gente crê em Deus. Lá em Hebreus 11:6 vai dizer: mas é necessário crer que Deus existe, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Porque se nós crermos que Ele existe, Ele também pode galardoar, pode abençoar, Ele pode cumprir o que prometeu a todos aqueles que nele confiam. Nós precisamos viver pela fé. Nós não devemos viver ou nos estabilizarmos em emoções que são instáveis. Como que nós somos estáveis? De manhã a gente está rindo, à tarde a gente passa aí uma situação no trânsito, chega em casa já nervoso. Vai tudo bem, de repente alguém liga e diz: olha, o teu parente está internado, a gente já quer entrar em desespero. A conta de gás veio mais alta, a conta de energia veio mais alta do que outro mês. Tem gente que já quer arrancar os cabelos. Nós somos muito instáveis na fé. Prometemos aqui, participamos do culto e dizemos a Deus: Deus, hoje eu saio daqui, ou agora o Senhor pode contar comigo, o Senhor vai ver, a partir de hoje. Não, o Senhor não está entendendo, o Senhor vai ver o homem que eu vou ser a partir de hoje. Quando ele chega em casa é a mesma coisa. Somos instáveis. Prometemos e não cumprimos. Dizemos que vamos fazer e não fazemos. E a grande maravilha da verdade divina é que quando nós olhamos para a esperança que não se desespera, a esperança que está em Deus, porque quando nós fazemos isso, essa esperança que não está estabilizada em sentimentos e emoções estáveis, nós entendemos que o porquê nós precisamos continuar nela, porque ela está firmada na palavra estável, inabalável, daquele que não tem sombra de variação, nem de mudança, naquele que é incapaz de mentir, que quando ele fala, passa céu, passa terra, mas as suas palavras nunca passam. Xará, sodecaba, suderei. Esse Deus é desse jeito, é maravilhoso. Nós devemos tirar os olhos de nós mesmos. Bote a mão no peito aí e diga assim: eu tenho que tirar o olho de mim mesmo.
Tem que olhar para Deus. Aí, de vez em quando a gente brinca com o irmão e faz assim, né? Estou de olho em você. Diga assim para Deus, ó. Estou de olho no Senhor. É dele que vem a nossa esperança. Ele é a nossa esperança. Nele podemos confiar. A palavra vai dizer lá em Jeremias 17, 7: bem-aventurado, mais que feliz, abençoado vai ser aquele que confia no Senhor e cuja a esperança é o Senhor. É ali, o caminho é esse. Essa esperança que não se desespera, ela também não está fundamentada nas circunstâncias, mas naquele que governa todas as circunstâncias. Diga comigo: a esperança que não se desespera não está fundamentada nas circunstâncias, mas naquele que governa todas as circunstâncias. Irmãos, a fé ri das impossibilidades. Isso até meio paradoxal para a nossa vida, quando a gente vive de forma muito carnal. Para aquele que é espiritual, isso é uma vivência contínua. Ele sabe que Deus vai fazer, porque essa esperança, ela não é uma conjectura hipotética, ela é uma certeza experimental. Quem experimenta a fé, experimenta a promessa cumprida. Quem vive pela fé tem experiência pessoal com Deus. A fé não lida com as possibilidades humanas, ela lida com a convicção na promessa daquele que tudo pode. Quem que muda as circunstâncias? Jó, um dia na discussão com Deus, lá no capítulo de número 38, ele começa a indagar Deus por causa das coisas. Deus olha para ele e diz: você por acaso estava comigo quando eu criei o mundo? Quando eu estabeleci as colunas? Quando eu coloquei o fundamento? Quando eu peguei o nada e fiz tudo? Quando eu fiz todas as coisas, os anjos admiraram, glorificaram o meu nome? Quem é você? Quem sou eu para querer duvidar daquele que tudo pode? Nós temos que olhar para Ele e saber que dele virá o nosso socorro, porque o nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Abraão, irmão, sabia que Deus podia fortalecer o seu corpo. Deus prometeu, diz vai, ele foi. José vai escrever que Abraão se casa com Sara quando ele tinha 40 anos. 35 anos depois, nada. E de repente aparece uma promessa, parece que já nos 48 do segundo tempo: vai que eu vou te fazer ter um filho. Ele não duvidou, ele não titubeou, ele não pensou duas vezes. Ele simplesmente disse para a mulher: arruma as trouxas aí que nós estamos partindo. Para onde? Eu não sei, mas eu sei quem prometeu. Vamos, porque ele vai cumprir aquilo que ele falou. Deus, ele é fiel naquilo que ele fala. Ele sabia que Deus podia ressuscitar a fertilidade no ventre da esposa dele. Eu não sei aquilo que precisa ressuscitar na sua vida. Eu não sei qual é a circunstância que precisa virar. Eu não sei o que é que Deus precisa mover. Mas se você está aqui, faltou muita gente hoje, mas se só esse tanto que está aqui nessa noite, aqui está. Deixa eu te dizer uma coisa, essa palavra é para você. Ela é para mim, ela é para nós. Ele é o Senhor de todas as circunstâncias. Ele governa em todo o tempo. Ele é Senhor dos senhores. Ele é Rei dos reis. Abraão sabia que a promessa do filho não seria fruto de um nascimento natural. Ele sabia, mas sobretudo ele também tinha uma convicção que a resposta, que a vinda desse filho seria uma ação sobrenatural de Deus. Quando falamos de sobrenatural, nós falamos aquilo que está acima da natureza, acima da normalidade, aquilo que o homem é incapaz de fazer. Se você for capaz de fazer e eu for capaz de fazer, Deus não põe a mão, porque o que o homem é para o homem fazer, Deus diz vai lá e faz, vai lá e trabalha, vai lá e conquista. Mas aquilo que é impossível para nós, aquilo que nós não podemos fazer, transformar, Ele pode, Ele faz, Ele dá vida. E Ele quer fazer.
E é por isso que essa palavra está sendo ministrada nessa noite. A esperança que não se desespera, ela não olha ao seu redor, mas ela olha para cima. Ela olha para o Senhor. Ela não vê circunstâncias. Ela contempla o próprio Deus, o próprio Senhor, aquele que controla todas as circunstâncias, aquele que é dominador de tudo e de todos, aquele que pode. Diga assim comigo nessa noite: o meu Deus, aquele que tudo pode, que tudo domina e que também domina o meu ser. É nele, por ele e para ele todas as coisas são. Assim também é onde está a minha esperança firmada. É nele. Amém? Você está dizendo que é em Deus. Aquilo que você não pode, Ele pode. Terceiro e último, a esperança que não se desespera, ela está fundamentada não nas ações humanas, mas ela está fundamentada nas intervenções divinas. Diga comigo: a esperança que não se desespera não está fundamentada nas ações humanas, mas nas intervenções divinas. Um dia Abraão e a Sara fraquejaram. No meio do propósito, no meio da espera da promessa, eles quiseram dar uma ajuda. Eles estavam apressados demais. Eles quiseram colocar Deus na forca. Eles quiseram bater o pé, dizendo: Deus, até agora o Senhor não cumpriu. E aí, quando é que o Senhor vai cumprir? E aí, agoniado demais ela, agoniou demais ele. Os dois concordaram. E desta pressa criou-se uma frustração. A ação deles deu um fruto chamado Ismael. E que fruto custoso. Quando a gente tem pressa e não aguarda as promessas de Deus, a gente acaba enfiando o pé pelas mãos e fazendo aquilo que não deveríamos fazer. Acabamos produzindo frutos que não deveríamos produzir. Acabamos criando gerações que não deveriam ser geradas, palavras que não deveriam ser ditas, ações que não deveriam ser executadas, motivações que não deveriam ser alimentadas dentro da alma depois de uma discussão com a esposa ou com o marido. E aí nós muitas vezes erramos, falhamos, mas eu quero dizer uma coisa para você nesta noite: a ação humana sem a condução divina, ouça bem, a ação humana sem a condução divina, ela vai resultar em sofrimento na terra, mas nunca em derrota no céu. Você entendeu isso, igreja? Eu vou repetir: a ação humana sem a condução divina, a ação humana sem a condução divina, ela resulta em sofrimento da terra, mas nunca em derrota no céu. Quando nós queremos comer com pressa, quem vai se queimar é nós. Deus continua sendo Deus e a promessa continua estabelecida. Eu era pequeno, menino, fui visitar o cajueiro da minha tia Tata, lá no interior do Ceará. E o meu primo Juliano passamos debaixo de uma cerca de arame, e ele estava tirando uns cajuzão bonito, e eu vi um caju, era pequenininho, um caju verde mais baixo. Eu falei: esse aqui tá bom. Ele disse: não, esse não. Eu disse: tá bom. Arranquei o caju e dei uma mordida. Resultado: queimei a boca, queimei o queixo, e fiquei desse jeito, sem brincar, sem sair no sol por causa da queimadura, toda a semana que eu fiquei lá. Aquilo que era para ter sido alegria, descontração, se tornou na verdade um momento de prisão. Quando nós queremos tomar por nossas próprias forças e agir com a nossa própria mão, muitas vezes seremos privados daquilo que o Senhor tinha preparado para nós experimentarmos logo, logo. Guarde isso: o plano do homem, ele pode ser atalho-abotado, ele pode ser abarroado, ele pode ser frustrado, mas os planos de Deus nunca se frustrarão.
O plano do homem, ele pode jogar ele lá embaixo, mas quando Deus estabelece uma promessa, Deus o faz cumprir desde lá do alto. Deus esperou Abraão chegar no limite dele. Quando Abraão achava que não tem mais jeito, não tem mais jeito, não tem mais como, Deus esperou que todas as possibilidades da terra se fechassem. Às vezes você vai sair para um lado, procura banco e não dá, procura irmão e não dá. Às vezes você procura o marido na escola, na faculdade, em todo lugar e não vem. Está procurando a esposa e não aparece. Está procurando o ministério, o negócio não acontece. Está esperando as portas se abrir e não vem. Quando todas as portas se fecham, é então nesse momento que Deus entra em ação e o milagre acontece. O Isaac nasce e a esperança é reacesa. O limite do homem não limita Deus. A impossibilidade do homem não ameaça Deus e o reino dos céus, pois todas as coisas que são impossíveis para o homem, elas são possíveis para o nosso Senhor, nosso Deus. Quando o homem chega ao fim dos seus recursos, Deus ainda tem à sua disposição toda a sua suprema grandeza e todo o seu poder, porque Ele é onisciente, onipotente e onipresente, e Ele pode fazer todas as coisas. E sabe por que Deus faz assim? Para que nós coloquemos nele toda a nossa confiança, para que nós tenhamos nele toda a nossa alegria, e para que nós dediquemos a Ele toda a honra e toda a glória durante o viver da nossa vida. É para isso que Ele faz. Quando o escritor aos Hebreus escreve essa carta, versículo 10, 23, ele vai escrever a carta para os irmãos que estavam sendo martirizados, mortos lá em Roma pelo imperador César. Ele vai escrever a carta para os irmãos, para lembrar eles que a esperança não podia morrer. Ele vai dizer: irmãos, retenhamos firmes a convicção, a confissão da nossa esperança, porque aquele que prometeu é fiel, e se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Muitas vezes nós passamos em situações, e essas situações e circunstâncias são para nos ensinar a sermos perseverantes, a aprendermos a esperar. Quando Paulo escreve aos Romanos capítulo 5, 3 e 4, ele vai dizer assim: a tribulação produz perseverança, a perseverança experiência, e a experiência esperança. Sabe o que ele está dizendo? Toda prova que Deus permitir que você passe é para Ele te ensinar a continuar crendo, a exercer uma fé viva, a alimentar a esperança, para que você possa ser aperfeiçoado, não com o título de crente, mas como alguém que vive crendo no Senhor. E aí da perseverança vem a experiência. Você vai acumular valores na vida. Alguém vai vir fraquejando para lá e para cá e diz: Deus não me respondeu. Ele diz: guarda um pouquinho, irmão. Eu orei 5 anos, 9 meses, 3 dias e 2 horas e 22 segundos. Mas deixa eu te dizer, nem um segundo a mais e nem um segundo a menos, a promessa de Deus veio e se cumpriu na minha vida. Experiência. Orei, pedi, Deus deu. Orei, pedi a Ana Beatriz 2 anos, Deus deu. Orei pedindo a Deus uma casa, Deus deu. Orei pedindo a Deus um ministério, Deus deu. Orei, estou pedindo a Deus para salvar o meu marido, minha esposa, meu vizinho. Deus vai fazer se cumprir aquilo que Ele tem prometido para você. A experiência vai produzir esperança. A tribulação vai vir, você vai perseverar, a esperança vai renascer. É por isso que o escritor aos Hebreus vai falar de esperança, e essa esperança não deve morrer, ela deve ser acompanhada pela confissão firme, convicção. Se você estiver temendo, estiver acabalhoando, estiver achando que não vai dar, lembra, bate a mão no peito, bate a mão no rosto, chama a atenção de você mesmo e diz: não é você, Joel, que vai fazer. Não é você, João, que vai fazer. Quem vai fazer é o Senhor. Aprenda a confiar nele, olhar para Ele e crer nele. Às vezes a gente precisa dessa sacudida na gente mesmo.
Como é que a gente sacode, pastor? É batendo no corpo? Não, o apóstolo Paulo disse que não é dando murro no corpo, não. É indo para os pés do Senhor, é chorando na presença dEle, é dizendo para Ele: dou conta mais não, Pai, acabou a força. E no dia que parece que não tem mais jeito, Ele visita a gente. O Espírito Santo está conosco, Ele traz o consolo, e Ele vai alimentar, dizendo para mim, para você: continua crendo, continua crendo, continua crendo. Eu lembro das Olimpíadas de 1996. Eu lembro daquela ucraniana que estava correndo a maratona, a grande maratona de 42 quilômetros em Atlanta. Ninguém lembra, eu não sei quem foi o campeão daquela maratona naquele dia, mas quando eu falo a respeito da ucraniana, você lembra. Aquela ucraniana naquele dia foi a última a cruzar a linha de chegada, quase 5 horas depois que o primeiro havia passado. E a câmera começa a acompanhar ela na entrada do estádio, e ela dá um passo para um lado, dá 2 passos para o outro, um para frente, 2 passos para um lado, outro para o outro, mais um para frente, e vai caminhando desse jeito. De repente ela para, e alguém corre nela e começa a dizer para ela: vai, 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 vai. E o estádio começa a dizer: gol, 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 vai, vai, vai. E ela, na maior dificuldade, vai indo, e passa, e cria-se uma euforia muito grande, e todo mundo fica feliz. Alguns choram porque ela conseguiu. Diga se não é assim você, sou eu, na nossa fé. Eu imagino isso no reino espiritual. Está lá eu e você 3 anos, 4 anos, 5 anos depois. Deus está dizendo: vai em frente, e você dá um passo para um lado, mas é 2 para o outro, temendo: será que eu vou conseguir? E o Espírito Santo se aproxima, como fez o marido daquela mulher, e começa a dizer: não desista, campeão, não desista, campeã, continue, 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 você vai chegar lá. Eu imagino os anjos no céu dizendo em alto e bom som, como que num coral celestial: vai, 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 torcendo por mim e por você. E quando eu e você perseveramos, quando eu e você continuamos, e quando a promessa se cumpre, há uma grande euforia, porque o nome do Senhor é glorificado na minha, na sua, na nossa vida, para a glória do Senhor. Abraão recebeu a promessa, e o apóstolo Pedro vai dizer assim para mim e para você: irmãos, não se preocupe, porque nos últimos dias surgirão alguns dizendo: cadê a promessa, a esperança que foi dada da vinda do Senhor, que foi dada desde os vossos pais e ainda não se cumpriu? Ele não responde no versículo 4, ele responde no versículo 9, dizendo assim: porque alguns pensam que Deus está tardando na sua esperança de voltar, mas Ele não tarda, porque Deus é amoroso, misericordioso e longânimo, e querendo que todos se salvem, Ele ainda espera. Deus tem promessa para cumprir na tua vida aqui, mas a maior de todas as esperanças que devemos alimentar na nossa alma é dizer para o Senhor: Senhor, eu aguardo a tua vinda, eu quero morar no céu, eu quero ultrapassar a linha de chegada e dizer: combati o bom combate, terminei a carreira, mas guardei a fé. A esperança que eu alimentei no Senhor lá no dia que eu aceitei, ela veio comigo até aqui. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Não deixe esmurecer, não olhe só para as circunstâncias, comece a olhar para o Senhor,
Não alimente sua esperança só em coisas. Alimente sua esperança principalmente no Senhor de todas as coisas. E principalmente, além de alimentar a esperança naquilo que o Senhor pode fazer, alimente unicamente na sua fé uma esperança ainda mais suprema, uma esperança ainda mais gloriosa de estar com o Senhor para todo sempre na eternidade. Esses dias pela manhã eu acordei com saudade do céu. Eu levantei de manhã cedo, peguei o carro para sair, comecei a chorar. Comecei a chorar dizendo, vendo a circunstância, tudo que estava acontecendo, tudo que está passando por nós. E comecei a dizer para Deus, Deus, estou com saudade do céu. Estou com saudade do céu, estou com saudade do Senhor. Porque a tua palavra diz que eu vim de ti e um dia eu voltarei para ti. Não permita que essas chamas se apaguem no meu coração. Em nome de Jesus, não permita que essa chama se apague em seu coração. Comece a orar de novo, dizer para o Senhor, Deus, eu quero meu marido, Deus, eu quero minha esposa, Senhor, eu quero sim, Jesus Cristo, a porta aberta. Mas também diga para Deus de uma forma ainda mais especial, mas além dessas coisas, meu Pai, eu quero estar contigo, eu quero te abraçar, eu quero sentar em uma mesa bonita como essa, aí no céu, e participar contigo de um banquete pela eternidade. Uma fé viva é aquela fé que está alicerçada no Senhor. Temos que viver uma esperança que não se desespera. Se é desespero, não está em Deus. Mas se é esperança, é no Senhor. Ele pode todas as coisas. É Ele que é Ele que faz, é Ele que pode. Levante sua mão para o alto e diga a Deus, Deus, eu preciso de Ti. Eu preciso de Ti mais na minha fé. Eu preciso de Ti mais no meu coração, na minha família, na minha história. Eu preciso do Senhor no meu ministério. Senhor, me ensina a olhar além das circunstâncias. E assim como Abraão creu e esperou, eu também quero crer e esperar. Porque ainda, meu Deus, sem ter, meu Deus, por cumprido a promessa, Papaizinho Santo, da entrega da terra, a Tua palavra diz que Ele caminhou, pisou sobre ela, peregrinou até o dia que recebeu. Diga ao Senhor, eu também vou rodear, eu vou pisar, eu vou tomar pela fé, até o dia que eu venha tomar posse em nome de Jesus. Mas a terra que eu quero pisar, a terra que eu quero estar, a terra que eu quero chegar, Papaizinho Santo, é nas regiões celestiais, é em Jerusalém bendita e eterna, é na cidade do Senhor. Xarabalamassuvecai. Espírito Santo de Deus, toma o nosso coração, toma o coração da Tua igreja, toma o nosso coração, coração do Teu povo. Meu Deus, não nos permita desistir, nos ensina, Espírito Santo, insista, persista conosco e nos leve, Senhor, a ver continuamente que precisamos abrir os olhos para Ti, os olhos para os céus.